Olá, aqui pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, em Rio de Janeiro. Minha pergunta, como você está? Vamos lá. A finalidade desse vídeo é ajudar você na última lição do segundo trimestre de 2022. Lembrando, de que a literatura que nós temos utilizado é a Palavra e Vida, e neste trimestre nós estudamos sobre as marcas da vida cristã. Espero mesmo que você tenha apreciado todos os assuntos. É importante que a gente se dê conta de que nenhum assunto, por mais explorado que ele seja, ele se torna esgotado suas possibilidades de aprendizado. Tudo a gente pode rever, tudo nós podemos lançar um novo olhar e descobrir coisas que estavam ali e a gente não percebeu. E eu espero que durante todo esse trimestre você tenha se dado conta disso, o que é importante para todo estudante, principalmente da Bíblia, a Palavra de Deus. Coisas que a gente já fez, já estudamos, decisões que já tomamos e coisas que já implementamos na nossa vida, mas que pelos revés da vida, pela vicissitude, ou seja, pelas coisas que vão acontecendo alheia à nossa vontade, muita coisa a gente acaba botando para escanteio. E hoje nós vamos falar sobre o último assunto desse trimestre, que fala sobre a marca da amizade. Está aqui, aqui o tema da lição de hoje. Lembrando de que relacionamentos, e principalmente amizade, é um negócio necessário para a existência e relacionamentos humanos. A amizade é algo que vai criar uma atmosfera onde você vai ter confiança, você vai ter aprendizado, você vai ter conforto, você vai ter oportunidades. E a gente poderia enumerar uma série de coisas aqui. Mas o pastor, que é o autor dessas lições, que é o pastor Pedro Elísio da Silva Duarte, que é o pastor da PIB de Paraty, ele finaliza falando sobre amizade. O próprio Jesus falou assim certas vezes para os seus discípulos, lá na carta, lá o Evangelho, de João, que ele fala assim: vós sereis verdadeiramente meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Em outra oportunidade, ele falou assim aos discípulos: olha, vocês não são mais servos, e sim amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, uma das histórias mais interessantes da Bíblia fala de um grande amigo de Deus que foi Abraão. Então, irmãos, preste bem atenção nisso que nós temos nas mãos hoje para estudar. Como eu sempre falo, não estou aqui para ler a lição com você, mas sim de levantar tópicos da própria lição, para que a gente possa, então, ter um desejo assim de investigar as Escrituras Sagradas, para que a gente possa, então, arrancar dela, colher delas os ensinamentos. Ele está usando a epístola e não o Evangelho. Ele vai usar a terceira epístola de João, está, inclusive, incluído nas leituras diárias. Vai usar o Evangelho de Lucas, carta de Paulo aos Gálatas, vai usar 1 Samuel, vai usar Filipenses, Provérbios e Eclesiastes. E a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que há amigos mais chegados que o irmão. Está em Provérbios 17, 17. Ou seja, quando a gente tem confiança num relacionamento, a gente abre o nosso coração e quando conseguimos conseguimos tomar as decisões necessárias ante a um problema e uma dificuldade. Espero que você tenha amigos, pessoas que conheçam bem o seu lado interior, o seu coração. E eu digo para você que os relacionamentos são feitos também, às vezes, de alguns momentos de decepções. E aí eu vou dizer para você, porque às vezes a gente fica falando assim, as pessoas são assim, pessoas são assadas e tal, mas o próprio Jesus se decepcionou. Certa vez, quando ele foi orar e já estava muito próximo à sua crucificação, ele foi até o jardim, o Getsemane, para orar e falou para os discípulos: ficai aí que eu vou mais adiante.
E ele esperou que os discípulos estivessem ali orando. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E ele falou assim, não podeis orar comigo nem por uma hora ou por um tempo, né? E ele dá um puxão de orelha nos seus discípulos. Isso está contido, de certa forma, implícita nesse estudo, porque a terceira carta de João começa de uma maneira diferente, né? O apóstolo vai falar sobre uma pessoa que tem nome, Gaio. Embora que o nome seja um nome muito comum, o apóstolo vai falar falando da grande amizade e da grande confiança que ele tem. Mas uma coisa curiosa que tem com Gaio, embora que o nome seja um nome muito comum na antiga Roma ou naquele contexto ali de localidade, ele também faz uma menção a um outro homem, deixa eu pegar aqui, Diótrefes, que é ao contrário de Gaio, ou seja, uma pessoa que não tinha realmente, assim, oferecia um ambiente amistoso e de amizade. Aliás, deixa eu ver aqui, sabendo que Diótrefes estava praticando atos que revelavam a maldade no seu coração. Diótrefes. Então, preste bem atenção. O que a gente faz, então, mediante essa marca da amizade? O texto que foi escrito pelo pastor vai falar em tópicos aqui. O amigo cristão deseja o bem. Eu gosto de lembrar de ditados. Se você me acompanha e se você está como membro desta igreja, PIB de Figueira, você sabe que eu gosto muito de ditados, porque ditados transferem para nós sabedorias empíricas. O que são sabedorias empíricas? Aquela sabedoria que você não aprende no banco de escola, universidade ou num curso prático. É aquilo que você aprende no dia a dia. Então, há um ditado que diz assim, que se a palavra ensina, o exemplo arrasta. Se a palavra conduz, o exemplo arrasta. Então, como pessoas e amigos que somos uns dos outros, numa comunidade chamada igreja, nós precisamos entender que o que motiva outros a serem discípulos de Jesus é como a gente faz ou demonstra amar o bem. Então, olha, o apóstolo, que também é conhecido como o apóstolo do amor, ele vai trabalhar essas questões. Portanto, você deve estar atento a ser realmente alguém do bem e não do mal. Lembre-se de que ele está falando aqui de pessoas que existiram realmente. E a Bíblia sempre relata e fala de pessoas, e não de fábulas, e não de histórias ou contos inventados. É um relato de pessoas que existiram de verdade. Então, é possível, por que eu estou falando isso? É possível que eu e você estejamos inseridos nesse contexto de fazer o bem. Outra coisa também, o amigo cristão, aquele que tem uma amizade, aquele que leva em conta o outro, é um que repreende o erro. Muitas vezes a gente acha que amigo é aquele que está com a gente no erro, não é verdade? E às vezes é bom a gente sentir apoio de alguém quando a gente está vivendo uma situação difícil. Ou de dúvida na nossa vida. Há um louvor do cantor cristão que diz, olhar com simpatia o erro de um irmão. Eu ouvi certa vez um comentário sobre esse trecho desse louvor, dizendo que a gente não deve olhar com simpatia o erro não, e sim o irmão. E eu achei que é uma forma interessante da gente lidar com o erro da pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Olha, erro é erro, independentemente de quem esteja cometendo. Mas quando a gente olha com carinho e com amor para a pessoa, a gente começa então a ver e mostrar para aquela pessoa o quanto ela pode se livrar daquela situação ou resolver aquele problema. Então, amigo repreende o erro e é solidário àquele que está vivendo o problema. Amigo cristão oferece um modelo excelente. Aplica-se naquela palavra que eu disse para você, que se a palavra conduz, o exemplo arrasta. Gaio era o tipo do homem que oferecia um bom exemplo, ao contrário de Diótrefes, que era uma pessoa que fazia ou tinha atitudes equivocadas. Ou seja,
na igreja, por a gente saber, né, que cresce junto o joio e o trigo, a gente vai ter exemplos bons e exemplos maus. Só que como a nossa inclinação é para a carne, é para o mal, muitas vezes marca mais em nós aquilo que é de ruim, quando na verdade nós temos na igreja bons exemplos, temos na Bíblia exemplos de homens e mulheres que mostraram lealdade, não só ao Evangelho, mas lealdade a Deus, a Cristo, lealdade à missão que lhe foi confiada. Então, o apóstolo também aponta para o terceiro personagem, que é Demétrio. São 3 pessoas que vão ser faladas nessa lição: Gaio, Diótrefes e Demétrios. Demétrio, João afirma ter um testemunho, um servo de exemplo, afirmando que todos falam bem dele. Demétrios era um exemplo a ser seguido. Olha só, como acabei de dizer, né? Há pessoas que, de fato, têm um perfil ilibado, ou seja, que a gente aprova e não há aparentemente nele nenhuma reprovação. Por que eu disse que não há aparentemente nenhuma reprovação? Porque todos nós estamos no caminho da perfeição, em busca de fazer aquilo que é correto diante dos olhos do Senhor e dar o testemunho ao mundo de quem nós somos e quem nós servimos. Atos 1:8 vai dizer de que ser mesmo as testemunhas, tanto de Jerusalém, e Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Deus nos chamou para discipular outras pessoas, mas dar testemunho do seu amor e do seu exemplo. Outra coisa também curiosa que eu gostaria de registrar aqui: se você se preocupa muito com as críticas, se você se preocupa muito com as coisas que falam acerca da sua pessoa e que muitas vezes elas não são verdadeiras, lembre-se, Jesus nunca parou para dar ouvido às críticas. Então, a gente às vezes tem que ouvir a crítica sim, mas não se deixa pegar por elas não. Então, na conclusão, diz que nós, os cristãos, devemos ser bons amigos e que prezem por uma conduta e um testemunho. O amor a Deus é que nos levará para o caminho da verdade. Na oração sacerdotal, Jesus falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração sacerdotal está em João 17, no Evangelho. Então, para pensar e agir, para a gente não exceder muito aqui o tempo, diz assim, o que é amizade para você? Né? O que é? Quando fala em amizade, o que vem à sua cabeça? Pensa aí. Em suas relações de amizade, o que importa mais? A verdade ou a convivência? Vamos lá. Você consegue alegrar-se com o crescimento e a conquista dos seus amigos a ponto de orar por eles? Olha aí, hein? Muitas vezes o sucesso dos outros incomoda. Se incomoda, você precisa rever isso aí. É comum em nossa sociedade apoiar o outro em momento de sofrimento, mas o verdadeiro amigo também é aquele que se alegra com a alegria do outro. Pensando assim, você é um verdadeiro amigo? A Bíblia nos convida a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E quarta e última coisa, em suas relações, você é aquele que confronta o erro e aceita ser confrontado quando está errado? Ou prefere ter por perto pessoas que nunca irão confrontá-lo? Olha só, me lembra um ditado que diz assim: faz o que eu faço, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Olha só, quando a gente está disposto só a tocar na ferida dos outros e não deixar com que os outros toquem na nossa ferida, existe um problema. Por quê? Porque todos nós, em algum momento, precisamos ser confrontados nas nossas atitudes. Confronto, a palavra já é uma palavra forte, né? Uma palavra que nos traz um certo desconforto, mas é necessário. E se a gente se der conta disso, em tempo, nós vamos viver o melhor dos nossos relacionamentos e principalmente um relacionamento verdadeiro com o Pai. Espero mesmo que todas as lições tenham criado uma marca em você. Paulo estava consciente de que ele não precisava ninguém inquietá-lo porque ele trazia as marcas de Cristo. E eu digo para você, quando a gente tem a marca do Senhor Jesus, temos o DNA de Deus, as coisas desse mundo não inquietarão a gente. E se chegar a ponto de nos inquietar, nós temos um amigo verdadeiro, que é Jesus. Mas
está aqui, né, o fim desse estudo e também desse trimestre, e espero que o próximo trimestre, o terceiro trimestre desse ano, nós possamos então mergulhar nos estudos e aprender e colocar em prática. Lembrando que Tiago diz que não devemos ser só ouvintes, mas também praticantes dessa palavra. Que Deus te abençoe e que a gente possa se lançar no desafio de ser amigo e um amigo verdadeiro. Fique na paz.